Fala, amigo! Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Estamos começando mais uma programação abençoadíssima. E você é meu convidado a ficar comigo até bem próximo da casa das 13 horas, onde nós estaremos fazendo hoje várias orações. Hoje nós temos aqui participação do pastor Nicolas, lá diretamente do Uruguai. Pastor Davi, já vou chamar os dois daqui a pouco. Nós vamos fazer, eu vou fazer uma oração, o pastor Nicolas vai fazer uma, o pastor Davi vai fazer outra. Serão 3 orações ao longo da programação. Eu quero meditar também com você numa palavra poderosíssima que está ardendo aqui no meu coração. Eu quero trazer para você essa interpretação, esse entendimento, e vai te ajudar demais. Mas antes quero comentar sobre o nosso culto de hoje pela parte da manhã. Foi muito abençoado. Você vai ver imagens aí, uma multidão, hoje de verdade mesmo, uma multidão na casa do Senhor. Hoje, quarta-feira, foi lindo, lindo, lindo. As pessoas estão vindo, mas não para por aí. Daqui a pouco mais nós temos ainda também às 14 e também às 19 horas comigo, o pastor Michael. Estou pregando hoje para você. Você vai aprender que você vai ser a resposta de oração de muitas pessoas que sofrem, muitas pessoas que estão sendo escravizadas. E você vai ser usado para libertar essa pessoa em nome de Jesus. Você ainda vai ser um instrumento nas mãos do Criador para que as pessoas sejam alcançadas e elas sejam abençoadas em nome de Jesus, tá? Agora lembrando a todos vocês também que amanhã nosso missionário R.R. Soares vai estar conosco aqui na IGD Merck, isso mesmo, aqui na Taquara, Estrada dos Bandeirantes, número 1000. E já começando a programação, vamos começar rodando a chamada, porque amanhã é dia de festa aqui na Taquara, porque o missionário vai estar aqui pregando a palavra e orando em nome de Jesus. Vai lá. Você foi feito por Deus para ser uma bênção. Sua família e saúde estão na lista de prioridade do Senhor. Por isso, venha tomar posse da sua bênção. Missionário R.R. Soares quer orar por você. Será uma reunião poderosa. Sua vida não será mais a mesma. Você está fazendo até ginástica já, olha aí. O que melhorou? Passou tudo 5 anos com os guardados, a tendinite, bursite. E agora? Nada mais. Vem cá, sobe ele aqui em cima aqui, rapidinho. Ai, pessoal, olha o homem ali. Soltou tudo para ele, pessoal. O que você não podia fazer? Pastor, muita coisa para me levantar, para me sentar. Eu tenho que... Tudo era vestido, sentado. Como é que você estava andando, Sérgio? Pastor, eu andava com muita dificuldade, assim, às vezes... Puxa para cá. Sérgio, vamos passear aqui agora, Sérgio, vamos passear. Olha só, olha o passo dele. Você pode correr, então corra, homem. Aí, pessoal. Quinta-feira, dia 24 de agosto, às 19h30, na Estrada dos Bandeirantes, número 1000. Igreja Internacional da Graça de Deus, Taquara Merck. Esperamos por você. Isso aí, tá tudo preparado. Você viu aí a imagem da nave da igreja, né? Do salão da igreja. Em nome de Jesus vai ser uma grande bênção. Mas agora eu quero que você receba o cumprimento desse homem de Deus, pastor Nicolas. Isso mesmo, pastor Nicolas está aqui já nos estúdios. Muito bom dia, hermano. Muito bom dia, pastor Michael. Aqui estamos com muita alegria de poder estar aqui com o Senhor nesta hora, crendo que o programa de hoje será uma bênção para todas aquelas pessoas que fiquem firmes até o final desse programa. Eu tenho certeza que muitas maravilhas serão feitas por o nome de Jesus. Que maravilha! Pastor Nicolas é nosso pastor no Uruguai. Pastor Nicolas, você sabia que essa programação aqui do Fala Amigo, neste horário, muitas pessoas nos assistem lá no Uruguai mesmo. E eu queria que o senhor convidasse as pessoas para hoje, é quarta-feira da família, quem está realizando as reuniões lá, o senhor está aqui conosco, aqui no Rio de Janeiro, quem vai estar realizando as reuniões, os horários, o endereço, para que o senhor declare lá no Uruguai, ali em Montevideo. Muy bien, ahora voy a hablar en español. Entonces, para los amigos que están en el Uruguay, hoy tenemos reuniones especiales por la Sagrada Familia, hoy a las 14 y también a las 19 horas, ahí en la calle Constituyente 1707, entre Minas y Magallanes. Pastora Nívia da Silva y todo el equipo de fe de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios estarán ahí para bendecir
bendecir su vida. Hoy, 14 y 19 horas, calle Constituyente 1707, entre Minas y Magallanes. Que maravilha! Então você que não entendeu nada, ele está falando para o pessoal do Uruguai, né? Não é verdade, né? Para aquelas pessoas que não entenderam bulhufas, né? Pastor, não entendia nada. Bom, ele está falando aqui em espanhol, isso é linguagem hispânica, né? Linguagem hispânica, correto. Exato. Será que é o espanhol lá da Espanha mesmo, esse pessoal entende tudo, né? Eu creio que entende, sim. Entende, Ainda não né? fui à Espanha, mas eu já falei com espanhol, entendem tudo. Entende tudo, né? Isso. Que maravilha. Muito simpático esse pastor, muito ungido, um grande homem de Deus. E no outro lado aqui, falando em português arrastado, né? Um português arrastado, nosso querido pastor Davi. Pastor Davi, muito bom dia. Hoje as nossas reuniões já começaram muito abençoadas e hoje durante o dia todo vai ser um dia maravilhoso. Exatamente, um ótimo dia para o senhor e para todas as pessoas que nos acompanham. Como você pode ver nas imagens que acabou de ser mostrado, você vê que as pessoas já estiveram às 9 horas da manhã e receberam uma palavra que tocou na alma delas. E eu creio que se você estiver conosco ainda hoje, às 14 e às 19 horas, essa palavra ela vai entrar no seu coração, vai entrar na sua mente, porque você tem que entender uma coisa, que tem pessoas que elas estão esperando por você. Você é a resposta da oração de muitas pessoas. E hoje a palavra falou com tantas pessoas que, pastor, eu vi pessoas chorarem na poltrona, eu prestando atenção tanto no senhor quanto nas pessoas no salão, muitas pessoas chorando porque as pessoas elas se veem mesmo incapacitadas. Como eu serei a resposta de uma pessoa, como eu vou ser a resposta de uma família, de uma empresa, de um lugar, e etc. Mas quando Deus desce sobre uma pessoa, como o senhor muito bem colocou na pregação, quando Deus desce sobre uma pessoa, quando Deus escolhe uma pessoa, Ele capacita ela. Então essas pessoas, eu creio que todas elas que estiveram na igreja hoje, elas saíram cheias do fogo do Espírito, para que o lugar aonde elas estiverem sejam impactados. Então, 14, 19 horas, você deve estar conosco. Dê um jeito de chegar até aqui, sabe? Use os meios de transporte, você não pode deixar de estar conosco e ouvir essa palavra, porque ela vai falar no íntimo do seu coração e ela vai tratar com você na sua alma, porque se lembre disso, você é a resposta da oração de muitas pessoas. Exatamente, hoje nós estamos tratando, não é o que eu vou pregar agora, mas só dando uma palhinha para você, né? O Moisés, ele é aquela sarça ardente. Aquela sarça ardente que pegou fogo, mas não era destruída, ele é, porque sarça a gente sabe que é um espinheiro, né? Então você percebe que o Moisés, ele era um homem que tinha um passado, né? Que ele matou um egípcio e escondeu na areia. Ele era um homem já agora de idade avançada, tinha 80 anos. Ele era uma pessoa pesada de língua, né? Ele era gago. E você percebe também que ele está no meio de um deserto, cuidando de ovelhas de um homem que era sacerdote de outros deuses, servia outros deuses. Então, se você for pegar essas características, não tem o porquê Moisés ser usado por Deus. E Moisés, você vai ver que ao longo do período que ele é usado por Deus, ele é uma pessoa muito colérica. Tem um momento que ele fica manso. Mas na maioria dos casos, o Moisés, por exemplo, ele em vez de falar, ele crava a vara na rocha. O Moisés é um homem que ele fica muito bravo, ele ficou bravo demais, ele pegou e jogou as tábuas dos 10 mandamentos e quebrou elas, porque ele ficou muito irado. Você vai ver que o Moisés, certa feita, na sua braveza, ele perdeu até de entrar na terra prometida. Então Moisés, se você vai ver, é um homem falho. Tanto é que na chamada dele, Deus ele fala assim, né, para Moisés: Moisés, não vem para cá, não vem para cá, porque a terra que você está pisando, ela é santa, não vem para cá, não vem para cá. Por quê? Porque o Moisés era um homem muito falho, ele era um homem pecador. Como eu disse, era um homem que tinha raiva, ele era um homem velho, 80 anos, ele era um homem que não sabia falar, tinha um passado de assassinato, que ele tinha assassinado uma pessoa. E você percebe que ele era gago também, como eu falei. Então são várias coisas aí que, se você for ver assim, ó, vou usar esse homem, e ele deixou para nós aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, alguns salmos e alguns provérbios. E fora isso, ele tirou 3 milhões de pessoas do Egito. Com qual arma, pastor? Com uma bomba atômica? O que ele usou, pastor? Um tanque de guerra? Não, só uma vara na mão.
só uma vara e o que ele falava. E olha que ele falava com bastante dificuldade. E eu digo para você, querido, você ainda vai ser resposta de oração para um grupo de pessoas. Você ainda vai ser resposta de oração para muitas pessoas. Ou quem sabe para sua casa, para sua família, para alguém que está sofrendo. Eu acredito que tem muitas pessoas que precisam hoje dessa mensagem. Pastor, eu quero essa mensagem. Eu quero sair, sabe, como essa sarça ardente. Porque a sarça, se você for para pensar, ela é uma coisa insignificante, no meio de um deserto, é um espinheiro seco. E quem sabe você se sente assim também, seco, você se sente um espinheiro, você se sente meio que, sabe, no deserto, você se sente uma coisa insignificante. Mas Deus vai usar você. Vai te usar. Deus vai te usar, você vai pegar fogo no espírito e as coisas vão estar acontecendo. E olha, as pessoas, elas saem da casa de Deus alegres, felizes. Elas saem da casa de Deus naquela alegria do espírito, na sua espontaneidade. E eu queria que você assistisse as pessoas aí como elas saem da igreja. Olha só. Olha, o culto foi assim, abriu de uma tal maneira o entendimento. Eu já conhecia essa passagem, mas da maneira que foi pregada hoje, realmente me estimulou, me renovou, me fez conhecer outras coisas da palavra. Foi uma bênção, resumindo. Olha, o culto foi uma bênção. A palavra de Deus hoje foi bem forte e, assim, impactou. Pessoal, venham participar da reunião aqui hoje. Foi uma bênção, a palavra foi muito forte e é muito bom estar aqui na casa de Deus. Foi uma bênção, pastor. Foi uma bênção, uma palavra revelada que tocou no nosso coração. Foi maravilhoso. E a senhora vem de qual bairro? De Anchieta. Faça um convite para as pessoas que estão em casa participar de uma das nossas reuniões. Vocês, meus irmãos que estão em casa, não olhem para o tempo. Vem receber essa palavra fortificante e se levantar em nome de Jesus. O culto foi uma bênção, como toda semana, né? Aos domingos, às quartas, às sextas, é sempre bênção estar aqui, na casa de Deus. E a palavra de hoje? A palavra de hoje falou muito ao meu coração. Olha, restaurador para a fé. Olha, as palavras que vêm na boca do pastor, que faz com que todos aqueles que estiverem em situações de buscar em Deus um renovo, aqui o encontra. Olha, ele é ungido poderosamente e as palavras lhe vêm e as pessoas sentem aquilo que é a necessidade de receber essas palavras. Parece que ele olha, tem um olhar, parece não, isso é Deus que abençoa ele. Então, ele vem com a palavra, aquela palavra contagia, unge a todo o templo. Olha aí. Vem para cá vocês também. Vem conhecer a verdade que salva. É a única porta que salva. Vem para cá. É o único Deus que salva. O Deus vivo em Cristo, o nosso Salvador. Fora dele, não há salvação. Vem ser mais que vitorioso. Vem para cá, Internacional da Graça de Deus. Será que o seu casamento pode mudar? Seus filhos podem voltar para casa? E sua vida pode ter um novo fôlego? Saiba que o Senhor é o Deus que transforma. No casamento em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho, a tristeza em alegria e a maldição em bênção. E hoje está pronto para transformar a sua vida. Venha participar da quarta-feira da transformação, às 9 da manhã, 2 da tarde e às 7 da noite. Na Praça Armando Cruz, número 120, Shopping Tem Tudo de bom. Glória a Deus, chegou o dia, chegou a hora, daqui a pouco mais, já fomos hoje pela parte da manhã, você vai ver imagens novamente aí, nosso culto na Praça Armando Cruz 120, no Shopping Tem Tudo, hoje pela parte, você foi hoje de manhã, tá? E agora nós temos ainda 14 e 19, você é nosso convidado mais que especial, comigo, Pastor Mike, eu não passo a bola para ninguém. Agora, Pastor Nicolas, Pastor Davi, nós vamos meditar numa mensagem de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, eu acho que eu comentei essa mensagem com o senhor alguma coisa por cima, né? Ontem, por cima. Por cima, né? Mas diz assim a Bíblia: e naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra margem. Ele falou isso aqui, sabe para quem? Ele falou para pescadores. Ele falou para pessoas que eram verdadeiros lobos do mar, que conheciam
o mar como a palma da mão, sabiam do clima, sabiam de tudo. Só que eles sabiam só o destino final. Jesus, ele costuma não falar para a gente o que vai acontecer no meio. Jesus costuma não falar para mim e para você o que vai acontecer depois. Ele só pede para a gente partir e diz onde a gente vai chegar. Então ele diz, passemos, nós vamos sair daqui, para outra banda da margem. Aí os pescadores olharam, né, viram que estava tudo bem, estava tudo ótimo. E geralmente quando a gente começa qualquer jornada, né, você não vai começar uma jornada se tem um furacão. Você não vai começar uma jornada se tem uma tempestade. Você não vai começar. Então os discípulos olharam, como pescadores, que eles conheciam muito o mar, né, e o clima, eles viram que não tinham nada. E embarcaram, daqui escrito, ó. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Então o Senhor Jesus entrou e deitou. Se acomodou, se tranquilizou. E a Bíblia diz o seguinte no versículo 37. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia de água. Você acha, pastor Davi, pastor Nicolas, que Jesus já sabia ou não sabia que isso aqui ia acontecer? Sabia. Sabia ou não sabia? Sabia que ia acontecer. Com certeza ele sabia que ia acontecer. Mas eu pergunto para vocês, por que Jesus não comunicou o que ia acontecer? Por que Jesus não falou para eles que essa tempestade ocorreria? Sabe por quê, pastores? Porque se Jesus falasse que isso aqui ia acontecer, certamente eles nem entrariam no barco. Eles não entrariam no mar. Eles não iriam. Então você que está me assistindo agora, muitas coisas Jesus ele não vai revelar para você o que vai acontecer. Ele só vai mostrar para você que você vai chegar. Mas ele não revela para mim e para você o que vai acontecer no meio. E muitas vezes no meio levantam-se temporais, levantam-se turbulências, levantam-se dificuldades. Mas eu digo para você, esse barco, no mesmo momento, atenção, no mesmo momento que está se levantando aqui, ó, e levantou-se um grande temporal de vento. Olha só o que diz agora no versículo 39, olha o que diz, ó. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, houve grande bonança. No mesmo barco que se levantou o temporal de vento, levantou-se Jesus também. Então você que está me assistindo agora, você precisa entender que Jesus, ele não vai falar tudo pra gente. Ele vai dar a partida, Jesus vai dar a partida e vai dizer qual que é o destino final, e vai contigo. Mas no meio, quando se levantar qualquer temporal, quando se levantar qualquer vento que está tentando naufragar você, você pode ficar tranquilo. Fique tranquilo porque Jesus está ali e Jesus não vai naufragar. Jesus nunca naufragou e nunca vai naufragar. E se ele está no teu barco, e quando eu digo Jesus está no nosso barco, é ter a palavra de Deus no seu coração, porque Jesus ele disse, vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedires vos será feito. Então eu percebo aqui na Bíblia Sagrada que esse vento se levantou e Jesus não tinha falado nada para eles. Por que Jesus não fala? Porque eu digo, ele quer que você tenha experiências. Ele quer que você seja uma pessoa que você venha ter experiência com ele. E a experiência não foi muito boa para os discípulos. Porque na hora que Jesus, o temporal de vento se levantou, a Bíblia diz que Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Eles começaram a pensar em morte. Quem sabe alguém que está me assistindo agora, é isso que aconteceu com você. Você disse, pô, Jesus está comigo. Jesus já me deu o destino final. Ele partiu junto comigo. E agora você está pensando, o que está me acontecendo? Que situação é essa? O que eu estou sentindo? O que eu estou vendo? Meu Deus do céu, que temporal é esse no meio? Eu pensava que isso nunca ia acontecer, mas ele nunca disse para você que não aconteceria. João 16:33, que ele disse, no mundo tereis aflições. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, ele está junto contigo. Se ele venceu, você vence também. Mas a Bíblia diz que eles começaram a pensar aqui em morte, ó, que está escrito aqui, ó. E ele estava na polpa dormindo, e aí despertaram de mestre, não te importa que pereceu, a gente vai morrer, Jesus, a gente vai morrer. E aí eu digo sempre para você, Jesus se levanta e repreende o vento, e aí também a Bíblia diz assim, ó, e despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando Jesus se levanta aqui, eu lembro daquela passagem de Jó, no capítulo 19,
Jó, Salmos, aqui, ó, Jó. Olha só o que diz no Jó, capítulo 19, versículo 25, se eu não me engano, né? Ele diz assim, ó. Porque eu sei, ele diz, ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E diz agora aqui, ó. E por fim, o que ele diz aí? Se levantará. O que Jesus fez na hora que despertaram? Se levantou. E por fim se levantará sobre a terra. E olha que forte que o Jó diz, ó. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Isso aqui tem várias versões, várias formas de interpretar isso aqui. Mas eu creio que o Jó está falando que depois dessa doença me destruir, essa doença me consumir, ainda em minha carne eu verei a Deus. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde Deus ia levantar. Deus ia se levantar, porque ele disse, o meu Redentor, aquele que me liberta, aquele que me tira dessa, ele está vivo. E os discípulos também acordaram Jesus, por quê? Porque Jesus estava vivo. E aí Jesus se levanta e repreende aquela tempestade. Repreende, aliás, a tempestade, na verdade eu sempre digo aqui, ó, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar. O problema aqui nunca foi o mar. O problema aqui foi o vento. O mar você enxerga, o vento você não enxerga. E a Bíblia diz que quem ele repreende, ó, e repreendeu o vento. Então ele repreendeu aquilo que estava por detrás, daquilo que era invisível e que estava jogando a água para cima do barco, do navio. E aí ele disse ao mar também, cala-te e aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E é o que vai acontecer na sua vida, você que está me assistindo agora, é isso que vai acontecer. É hora de você, sabe, chegar diante do Senhor Jesus e dizer, levanta-te, Senhor, levanta-te em meu auxílio. Eu estou passando uma situação que eu não entendo, o Senhor está comigo. Porque não é uma tempestade aqui que está acontecendo sem Jesus estar no barco. Jesus está ali, pastor. Jesus está ali, pastor. E ele está no controle de tudo. É por isso que o senhor falou uma coisa muito interessante, que ele não fala o meio, porque se ele falasse o meio, como o senhor muito bem colocou, certamente... Eles nem entrariam. Nem entrariam no barco. Como Deus tratou com Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, você vai ficar dependendo da minha voz. Eu quero que você venha tratar comigo, que você venha falar comigo. Ele vai dirigindo no caminho. Ele vai dirigindo como aconteceu com Davi. Se Deus falasse para Davi, Davi, até que a coroa caia sobre a sua cabeça. Você vai passar por essa luta, por essa luta, por essa luta. Você vai ter que enfrentar o Golias, você vai ter Exato. O cara que te chama de pai, amanhã ele vai querer te matar, porque Saul chamava ele de filho. Sim. Chamava, e o cara que te chama de filho, se você souber que ele vai querer te matar, você nem vai querer você não vai querer ser rei, você não vai querer ser o capitão do exército dele. Então tem coisa, e o próprio Isaías fala, eis que é o que Deus fala, eis que anuncio o fim no início. Então Deus, ele sempre vai tratar o início e o fim. Se ele tratar o meio, se ele falar qual é o processo que você vai ter que passar, não vai. O que vai ter que amadurecer, o que vai ter que tirar, o que vai ter que ser arrancado. Se Jesus tivesse falado que eu ia passar no meio do ministério, eu não sei se eu enfrentaria. Eu disse, não tenho capacidade para isso. Não, mas eu vou estar junto contigo. Mas não, Jesus, estou fora. Não vou nem ingressar. Não vou nem entrar nesse barco. Mas no início é tudo bom. No início é tudo tranquilo, no início é tudo calmo. No meio que o negócio vira tudo. E você diz o que está acontecendo. É para você ter experiências. Exato, e experiências sobrenaturais. É por isso que Deus é tão maravilhoso que ele não fala no meio porque ele quer que você recorra a ele. Ele quer que você dependa da voz dele, quer que você venha tratar com ele, oh, meu Deus, me dá uma direção, me mostre o que eu tenho que fazer, que você se aproxime mais dele, que você ore mais, que você vá mais à igreja, que você se envolva mais com a presença dele. É por isso que Deus é tão maravilhoso. Se ele falasse tudo que você iria passar, você ia dizer, meu Deus, eu nunca ia querer isso para a minha vida. Mas é por isso que ele está querendo experiências contigo, ele quer que você se aproxime, ele quer que você tenha uma intimidade com ele mais íntima. E eu me lembrei agora também, pastor, foi na sexta-feira que eu estava ouvindo o pastor Jaime pregar, é uma coisa tão sobrenatural, que se Deus falasse para Gideão, você vai libertar Israel com os homens mais loucos do povo, aqueles que tomam água como cachorro, como animais. O Gideão ia falar, meu Deus, o senhor está de brincadeira, não tem como. Não vou nem sair daqui. Não vou nem sair daqui. Não vou nem começar. Não vou nem começar. E quando Deus falou, você vai libertar, então se Deus fala o meio, tudo que ia ter que acontecer, todo o processo ali, ele ia falar, não, meu Deus, com esses 300 aqui que bebem água, como animais, como cachorro, não dá, não tem condição. Mas aí foi Deus que fez o milagre e a libertação de Israel aconteceu.
Então, o que Deus está querendo tratar com você? Ele não está te falando o que está te acontecendo agora, ele já falou o fim, o que vai acontecer no fim contigo. Mas ele não falou o meio, porque ele quer que você tenha uma experiência com ele. Ele quer que você dependa da voz dele, é isso mesmo. Ele quer que você dobre mais o joelho, ele quer que você vá mais à igreja, ele quer que você mergulhe mais na palavra dele, que você tenha mais experiências com ele, e isso nos amadurece, isso nos faz muito bem, pastor. E pastor Nicolas, eu estava vendo o Evangelho de São João no capítulo 13, no versículo 7, a Bíblia diz assim, ó, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Ou seja, Jesus ele vai fazer certas coisas na nossa vida que ele já sabe, mas nós não sabemos. Nós só vamos ficar sabendo de tudo isso que ele está fazendo, até permitindo certas situações, só depois, pastor. É verdade, pastor Michael. Eu lembro também da palavra que fala que Jesus falou para um dos seus discípulos, quando aquela multidão chegou seguindo a Jesus Cristo, então ele pergunta, que faremos agora, não? Que faremos com tanta gente para dar de comer? Na multiplicação. Mas Jesus falou assim, perguntou para ele, porque ele sabia o que ia fazer. Mas Filipe, o seu discípulo, ele não sabia. Ele viu aquela situação e ficou preocupado, dizendo assim, e agora como vão fazer? Mas o Senhor Jesus sabia como resolver o problema. E ele sabe também como resolver o problema de hoje. Ele disse, não te preocupes pelo dia de amanhã. O povo de Deus, ele sofre porque falta o conhecimento. Ele disse, não te preocupes, basta cada dia. Não é, Deus já nos deu a vitória por meio de Jesus Cristo, mas cada dia nós temos um problema para superar. Problema daquele era o vento, problema era a alimentação, mas Deus disse, estaria todos os dias com nós. A vitória é segura, mas todos os dias nós temos um problema, porque a palavra diz, meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Qual é o conhecimento que falta? Que Deus está todo dia conosco. Exatamente. Então você que está nos assistindo agora, essas situações todas que estão acontecendo com você já tem a solução. Ai, pastor, mas por que não estou tendo? Vá até ele. Vá até o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chegou a uma conclusão na carta aos Romanos. Isso aqui é uma coisa até que eu uso até com uma certa frequência, porque isso aqui fala muito comigo. Romanos capítulo 5, versículo 3, ele diz assim, ó, e não somente isto, disse o apóstolo Paulo, mas também nos gloriamos nas tribulações. Mas como é que uma pessoa vai se gloriar nas tribulações? Como é que depois você vai chegar ao ponto aqui, ó, de você estar dentro do barco, é de madrugada, o vento está jogando água para dentro do barco e a água dentro do barco vai afundar e se afunda, todo mundo se afoga. Passou aqui um turbilhão de coisa na cabeça deles aqui. E o apóstolo Paulo está dizendo que eu me glorio nas tribulações, mas ele diz assim, ó, sabendo que a tribulação, ela não vai te matar, ela vai te produzir. Porque a tribulação produz, ela não acaba contigo, aquilo não te destrói. Você vai sair dessa turbulência, não sei para quem que eu estou falando agora. Você vai sair dessa turbulência, você vai sair dessa tribulação com muito mais maturidade. Você vai sair muito mais forte do que você entrou. Você vai ser uma pessoa que você vai sair com muito mais bagagem, você vai sair com experiência. Porque diz que a tribulação, o propósito dela não é destruir a gente, mas é produzir paciência. E a Bíblia diz que a paciência, ela vai produzir experiência. E a experiência, olha só, e a experiência vai trazer esperança. E a esperança não traz confusão. E é o que vai acontecer com os discípulos. Porque daqui a pouco, aquela tempestade toda que eles pensavam que iam morrer, ela se tornou em bonança. Então a morte se tornou em quê? Bonança. Aquilo que eles estavam pensando, a gente vai morrer. Agora está tudo calmo. Pensa numa água assim, no mar, parecia água de poço. Água de poço, né, que fala, né? Água bem parada. Tá tudo parado, tá tudo calmo, tá tudo tranquilo. E eles chegaram a essa conclusão. Jesus diz assim no 40. E Jesus disse, por que sois tão tímidos? Por que vocês são tão covardes? Eu estou com vocês. É como se Jesus estivesse falando para mim e para você agora. Por que vocês são tão covardes? Por que vocês são tão tímidos? Eu estou com vocês. Eu sempre estive com vocês no barco. Eu só não falei o que ia acontecer no meio. Mas eu falei o início. Foi eu que disse, passemos para outra margem. Então eu disse o início e disse o fim, mas eu não disse o que ia acontecer no meio. E ele diz assim, ó, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Vocês não têm certeza daquilo que eu falo? Vocês não têm convicção naquilo que eu digo? Vocês não se apoiam naquilo que eu digo?
Vocês mesmos tinham que ter repreendido essa tempestade. E vocês tinham que ter dito para a tempestade: tempestade, sai da frente, porque Jesus já deu o final. Jesus disse: passemos. Ele disse: porque se ele disse eu vou passar, ele diria para ele, mas ele disse passemos. Ele deu a legalidade, ele deu a autoridade para todos aqueles que estavam no barco. Então todos eles podiam dizer: vento, cala-te, ô mar, aquieta-te agora, chega. Você não vai impedir a gente chegar, porque Jesus já deu a palavra. Nós temos a fé, nós temos a certeza, nós temos a convicção. Era só ter falado, era só ter dito: Jesus, vocês não têm fé ainda? Vocês não têm a palavra para se apoiar? Vocês não têm um amparo bíblico? Eu dei a palavra para vocês, eu disse passemos, eu estou junto com vocês, eu falei no plural, eu não disse passem. E também não disse eu vou passar, nem eu vou passar e nem passem, eu disse passemos. Nós estamos juntos, eu estou junto com vocês, como muito bem disse o pastor Nicolas: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É isso. E a Bíblia diz agora aqui, olha só a experiência que vai trazer esperança, e sentir um grande temor. Então você vê que eles passaram do medo da tempestade, eles passaram a ter respeito por Jesus. Forte, né? Gostaram disso aqui? A Bíblia diz que eles ficaram despertando, e eles despertando, né, o Senhor Jesus. Mestre, nós vamos perecer, não te importa que pereçamos? Então você vê que eles têm medo do problema, mas agora acaba aqui, e sentiram um grande temor por Jesus, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles tiveram uma experiência que Jesus mandava no vento. Então, se surgisse qualquer outra tempestade, o que eles tinham agora? Experiência. Claro. Então, tudo que Jesus está querendo comigo, com você, não é te matar com isso. Você vai sobreviver, você vai passar por tudo isso. Amanhã, mais cedo ou mais tarde, isso tudo para você vai fazer sentido. O que hoje ele está fazendo, você não sabe. Mas amanhã você vai entender tudo. Você vai dizer assim, daqui a pouco lá na frente: agora entendi. Jesus está querendo que eu tivesse experiência com ele. É isso, pastor? Exatamente. Foi o que o próprio José disse. Porque não foi aos irmãos, não foi vocês que me enviaram para cá. Foi Deus. Foi Deus que me trouxe até aqui. Mas até ele chegar a essa conclusão foram 13 anos. Foram 13 anos. E se Deus tivesse falado para ele, claro que a gente sabe que o José, na sua imaturidade, contou os sonhos que não devia ter contado, mas se falasse para José: até que você chegue a ser governador, os seus irmãos vão te jogar na cova, eles vão mentir para o seu pai falando que uma besta matou você vai ser injustiçado, vão se esquecer de você, vai falar: Deus me livre desses sonhos, Deus me livre de ser governador. Vai acontecer com tudo, todas essas desgraçaiadas com você, e depois você vai ser governador. Ele vai falar: Deus me... jamais, não quero isso. Mas é por isso que tudo que ele passou é o que se concretiza, é a conclusão de Romanos 8, versículo 3. É a experiência que traz esperança. Que traz esperança. E a esperança não traz confusão. Você vê que depois, quando ele chegou ao final de tudo, as experiências que ele teve, ele tinha esperança. E a esperança não trazia confusão. Ele não ficou confuso no final da vida dele. Ele falou: não foi vocês, não. Foi Deus que me trouxe até aqui, para que através da minha vida fosse promovido um grande livramento. Ele disse: agora eu entendi tudo. Agora eu entendi tudo. E se Deus fosse falar para o Jó o que ia acontecer com ele? Né, pastor Nicolas? E se Deus chegasse para o Jó, a tua vida vai ser assim, vai começar uma bênção e tu vai ficar ricaço. Tu vai ficar rico, cheio de filhos, cheio de saúde. Você vai ser um cara abençoado. Obrigado, Deus, aleluia. E depois você vai perder tudo. Mas vai perder a pior situação. Você vai ficar mal, Deus falou isso para o Jó? Não. Deixou ele passar. Mas no final de tudo, o que aconteceu? Deus virou o cativeiro de Jó, e no final de tudo, o Jó chegou ao ponto de dizer o seguinte, pastor Nicolas: olha o que o Jó falou. Ele diz assim, isso aqui é muito forte. Ele diz assim, por isso falei do que não entendi. Então, ele dá a entender que ele não entendeu nada do que ele está passando, né? Falei do que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, eu não compreendia o que estava acontecendo, sabe? Que luta! Meu Deus, como é que eu fui perder minha família? Como é que eu fui perder tudo? Os meus amigos, que eram meus amigos, agora estão enfiando dentro da minha cara e estão me condenando, estão me acusando de que eu devo ter feito alguma coisa errada. E diz assim agora o versículo 4, aí ele chega ao ponto de dizer assim: escuta-me, pois, e eu falarei. Deus, eu vou falar, o Senhor me escuta. E eu vou te perguntar, tu me ensina. Pelo amor de Deus, Senhor, me ensina o que está acontecendo. Aí vem a grande revelação. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. E diz agora: mas agora os meus olhos te veem. Então eu comecei a ouvir, os meus olhos se abriram e eu comecei a entender tudo. Então Deus não explicou para o Jó o meio. Deus só explicou para o Jó o que ia acontecer no fim, o início e o fim.
Então Deus, ele faz isso. E o meio, pastor, quando eu passar essas lutas, calma que está no controle. E quando Jó entendeu tudo, a Bíblia diz no versículo 7, ó, e sucedeu, pois, que acabando o Senhor dizer essas palavras a Jó, ele acabou com o sermão, ele fez o Jó entender tudo. No versículo 10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Então, assim como o José teve um meio terrível, mas um final abençoado, assim como os discípulos entraram no barco abençoados, tiveram um meio terrível, um fim maravilhoso, assim também o Jó, ele começa super bem, tem um meio terrível, mas o fim dele é abençoado. Eu não sei o porquê, ô pastor Nicolas, mas eu creio que Deus está falando com alguém hoje, que começou bem, está passando uma situação terrível, mas o final vai ser muito abençoado. Eu creio que Deus está falando no coração de muitas pessoas para seguir com essa fé, porque Jó, ele ouviu. E o que você precisa é ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela produz a fé para nos manter firme. Por isso o apóstolo Paulo, ele disse que ele terminou a carreira, guardou a sua fé, e aí ele falou que agora esperava para ele a coroa de vida que Deus tinha preparado para todos aqueles que o amam. A palavra de Deus diz que o que persevera até o fim, esse seria salvo. Muito a palavra de Deus fala claramente também sobre a coroa. Retém o que você tem, para que ninguém possa tirar a sua coroa. Forte, hein? Então o negócio, pastor Nicolas, quando surgir qualquer turbulência, surgir qualquer dificuldade, é chegar em Jesus, levantar Jesus, ele se levanta, acalma a tempestade e nós continuamos viagem. É permanecer na fé, porque Jesus disse para os discípulos na barca, disse assim: não tens fé? Eles tinham que usar a fé para isso. Sim. Jesus usou a sua fé. Sim. A Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então Jesus reclamou com ele: como não tens fé? Eles ficaram admirados com Jesus, porque ele falava ao vento, ele falava ao mar, mas ele usou a sua fé. O apóstolo Paulo diz que o que agora ele vivia, por isso ele chegou ao final, ele vivia na fé de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez foi usar a sua fé. Se a pessoa usar a sua fé, Deus vai abençoar da mesma maneira, porque ele disse: como fui com Moisés, estarei contigo, Josué. Exatamente, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só para a gente esboçar mais um pouquinho aqui essa mensagem, nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, o apóstolo Paulo falando para o pessoal: olha, pessoal, eu sabia que o meio dessa viagem não seria boa. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, no versículo 21, o apóstolo Paulo fala assim: e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: olha, fora na verdade razoável aos varões terem me ouvido a mim, não partir de Creta, assim vocês evitariam este incômodo, essa perdição. Eu sabia o que ia acontecer no meio. O apóstolo Paulo disse: eu sabia, porque lá no início da viagem, o apóstolo Paulo se comunica com eles, dizendo no versículo 10, vejo, varões, que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião acreditava mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Então eles iam passar uma turbulência violenta, mas quando começou essa viagem, ela parecia boa. Está aqui, no versículo 13, e soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Então quando começou a viagem, tinha um vento sul brandamente. Parece aquele nosso início, quando a gente começa no evangelho, é tudo tranquilo, você nem ora, você só pensa, já acontece, e tudo flui, e tudo vai. Só que a Bíblia diz assim, mas não muito depois. Olha o versículo, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, uma tempestade, tipo El Ninho, Catarina, né? Forte. Aqueles ventos huracanados. Exato. Como é que ventos o quê? Huracanados. O que é huracanados? Huracão é aquilo que arrasa tudo. É uns furacões. Isso. E aí olha só o que aconteceu, E diz assim, e sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento. Só que esse aqui não é o fim. Esse aqui não é o fim. O apóstolo Paulo sabia do fim. Só que esses tripulantes aqui, os marinheiros, não sabiam disso. Aí o apóstolo Paulo se colocou em pé e disse assim: olha, pessoal, eu quero que vocês tenham bom ânimo. Mas como é que a gente vai ter bom ânimo? A gente não vai sair dessa. Vai? Mas como não vai? Como vai sair? Você está maluco? Não, porque um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo e disse:
E o anjo disse o quê? Paulo, não temas, porque importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, Deus revelou o fim. Se o teu meio hoje, se hoje o meio está turbulento, se hoje o meio está, sabe, turbulência pesada, dificuldade, parece que você vai morrer. Não vai. Deus está com você. Um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. E ele veio confirmar o que ele disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 20. Que lá antes um pouco de toda essa turbulência, Deus já tinha dito: Paulo, você vai ter que chegar em Roma. Paulo, você tem que chegar em Roma. O anjo já tinha falado várias vezes qual seria o fim do apóstolo Paulo, que seria em Roma. Só que ele não comentou que vinha essas tempestades todas. Ele não comentou. E elas vieram, e quando elas vieram, o apóstolo Paulo ficou em pé e disse: não, eu não vou morrer, porque isso é só o meio, não é o fim. E assim que Deus vai fazendo, pastor. Exatamente. Eu creio, pastor, que o caos, esses momentos difíceis que a gente vive, é a maior incubadora de experiências com Deus. Sim. O caos que a gente vive, o meio do problema, é a maior incubadora de milagres que sempre existiu, de milagres, de experiências com Deus que sempre existiu na Bíblia. Né? De livramentos. Se falasse para Sadraque, Mesaque e Abednego que para eles serem promovidos, prosperarem na Babilônia, tivessem que passar pela fornalha, no começo... Eu não sei, se bem que eles eram diferentão. Não, eu concordo contigo. O exemplo que você está usando é top. Sim. Mas os caras, esses caras, né? eles eram macho. Eles eram macho. Eu acho que eles, pelo que você vê, eles falando com o Nabucodonosor, o diálogo, né? Dá a entender que eles, eu não tô nem aí, pode mandar. Pode mandar. Até antes, né? Até antes. Mas de repente sim também, né? Daqui a pouco eles pensassem, né? Eu falei, caramba, se tivesse passado tudo por isso, né? Então são coisas, situações que acontecem na vida que proporcionam a gente experiências que nós nunca tivemos com Deus, como aconteceu então com o próprio Jacó. Que ele, no meio do caminho ali, que ele lutou com o próprio Deus e falou assim, agora minha alma foi salva. E eu vi Deus face a face. Então, foi ali no meio do caminho, algo inesperado, que ele se agarrou àquela oportunidade, porque ali no meio do caos são oportunidades. São oportunidades que Deus nos dá de termos experiência com Ele. Porque tem gente, pastor, que até com Jesus no barco, ela se desespera e pula no mar ainda. Não, tem gente que ela é tão, assim... É mais seguro ficar. É mais seguro ficar, mas tem gente que ela é tão afobada, ela é tão desesperada, que no meio do caos, mesmo com Jesus no barco, ela é capaz de se jogar do barco, tomar uma decisão precipitada. Até na verdade, porque assim, eles eram pescadores, né? Sabiam nadar. Sabiam nadar. Disse, não, vou cair fora aqui, vou nadando. Daqui a pouco tá ali na frente, ali, vou sair. Exatamente, como aconteceu com o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que eles jogaram a armação. Como é que pode jogar a armação do navio fora? Eles pegaram a armação do navio, lembra, e jogaram fora. Tudo isso aconteceu no desespero do meio do caminho ali, mas estava ali o apóstolo Paulo, que teve uma palavra, uma direção. O anjo de Deus esteve comigo e bem antes Deus já havia tratado com ele. Você tem que chegar a Roma. Então são situações que acontecem na minha vida, na sua vida, na vida de todos, que Deus está querendo proporcionar algo diferente que Ele nunca fez com ninguém, que Ele quer fazer comigo, quer fazer com você. Resumindo, pastor Nicolas, essa pessoa ela vai passar. Isso não vai afundar ela, não vai naufragar, vai produzir experiência. Paciência vai trazer experiência, experiência vai trazer esperança, e a esperança não vai trazer confusão. Então tudo isso que essa pessoa está passando é não sair do barco, é permanecer firme, é continuar, que vai ter um fim de tudo isso, pastor. É só não deixar Jesus dormir no barco, né? Porque o problema deles foi deixar Jesus dormir no barco. Do jeito que ele estava. Isso, não cuidaram dele como deveria cuidar. Então o inimigo aproveitou a oportunidade, que muitas vezes nós deixamos a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus. E o verbo, né? O verbo. Então ele aproveita essa oportunidade que Jesus dormiu. Para quê? Para colocar esse medo na pessoa. Porque o diabo sabe. Jó falou o seguinte: o que eu temi, isso me sobreveio. É uma porta aberta para o diabo entrar. Então, o que o diabo quer na pessoa, que a pessoa deixe a palavra. Então, como ele deixa a palavra, depois é fácil. Ele vai olhar para o problema, vai ter esse medo, não vai ter a fé suficiente, e aí vai começar o desespero. Mas Jesus chegou com eles porque Jesus estava na barca. Mas se despertar a palavra de novo, não. Ele chega ao outro lado. Aleluia! Então você que está me assistindo aí, se por acaso você deixou Jesus dormir, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Você tem que clamar: Jesus, Senhor, me perdoa ter deixado o Senhor dormir na minha vida. O inimigo aproveitou, colocou essa tempestade. Eu comecei a olhar para a situação, mas eu disse: opa, Jesus está no meu barco.
vou acordar Jesus. Jesus desperta e ali acaba toda essa situação. Então tem um fim para isso que você está passando, tá certo? Agora hoje, quarta-feira, dá tempo de você acabar com essa situação na sua vida, dá tempo de você vir correndo para cá, porque Deus tem uma bênção para você. Acompanhe a chamada da quarta-feira que está poderosa. Será que o seu casamento pode mudar? Seus filhos podem voltar para casa? E sua vida pode ter um novo fôlego? Saiba que o Senhor é o Deus que transforma. No casamento em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho, a tristeza em alegria e a maldição em bênção. E hoje, está pronto para transformar a sua vida? Venha participar da quarta-feira da transformação, às 9 da manhã, 2 da tarde e às 7 da noite, na Praça Armando Cruz, número 120, Shopping Tem Tudo de bom. Que bênção. E você sabe que contra fatos não há argumentos. Eu queria mostrar para você agora testemunhos. São pessoas que estão sendo curadas. O pastor Michael fez oração e o poder de Deus se manifestou tremendamente. Acompanhe esse compilado de pessoas que foram curadas milagrosamente. E eu já estou voltando em nome de Jesus. E quem vai fazer a primeira oração já está com um copo com água aqui. Olha, o pastor Nicolas já está com a xícara, com a caneca. Ele vai fazer a primeira prece para você. Já depois desses testemunhos, roda para nós. Lá atrás, bandeira amarela, o que aconteceu lá em cima? Problema na cervical, braço direito. Na cervical, então a senhora tinha um problema para fazer o quê? No braço, desde 2015 que eu trato da coluna. Mas a cervical, ela atingiu o braço. Eu não estava aguentando fazer assim. Irradiava no braço, a senhora não conseguia fazer movimento. E agora? Agora eu consegui. Oh, glória a Deus, aplauda Jesus de Nazaré. Aqui, bandeira branca aqui na frente. Boa tarde. Eu ouvi dizer que eu estava com caroço no estômago. Começou os caroços a aparecerem. Escuta bem aqui, ó. Quem mais tem caroço, procura agora, em nome de Jesus. Está amaldiçoado, se está sumindo agora. Aonde que era o caroço? Aí o caroço era aqui, eu não conseguia fazer isso aqui, ó. A senhora fazia assim, sentia um caroço. Dá uma dormência, eu senti uma bola. E agora aperta, cadê o caroço? Não tenho. Não tenho mais. Não tenho. Era aqui que eu falei no abdômen. É isso uma mesmo. Protuberância. E agora? Aplauda Jesus de Nazaré. Ali, bandeira verde, que aconteceu? Estava com uma dor forte na perna esquerda, a perna toda dura. E agora? E agora passou. Então caminha sem a perna dura, quero ver, vai. Olha ali. Vai. Olha ali. Isso aí nem pensar em fazer. Não conseguia fazer isso. Por que não? Vai abaixo de novo. Olha isso aí. Aplauda Jesus de Nazaré. O de trás, o que aconteceu? Pastor, eu levei um tombo, aí prejudicou aqui o meu pescoço. Seu pescoço. Aqui, e agora eu não conseguia fazer isso. Agora esse movimento da cabeça que é assim, nem pensar. Nem pensar. Então faz o movimento, vai para um lado, vai para o outro. Já saiu, todo mal. Aplauda Jesus, a felicidade dele. A senhora atrás. Pastor, eu tinha um problema no meu útero. Era um caroço que eu tinha bem no meu útero, entendeu? Mas a senhora sentia quando apertava? Senti, tava pesado, tava doendo. E agora, aperta? Agora parou tudo, não tava doendo nada. Aperta, cadê? Tava doendo nada, pastor, nada. Aplauda Jesus de Nazaré. E a de trás? Meu joelho direito, eu cheguei com dores. E assim que eu fazia assim, já doía. Agora só fazer não dói. Esse movimento já doía? Já doía, e porque agora? tá tudo duro. Nada mais. Aplauda Jesus de Nazaré. Aqui agora, o que aconteceu, querido? Pastor, há 2 meses surgiu uma dor aqui na lombar, do lado esquerdo, irradiando aqui para o glúteo e descendo para a parte posterior da coxa. Aqui assim tudo pegava. Isso, e eu estava sentindo um peso na perna Chegou agora. Chegou aqui, assim. Tinha aliviado um pouco de manhã para cá, mas ainda estava sentindo, né? E agora? E assim, sempre quando eu fico de pé por um bom tempo, dói. Caminhando, dói. Agora aliviou, tô sentindo a perna leve. Mesmo em pé, não sentiu mais nada? Não. Aplauda Jesus. Último testemunho ali, depois já pode sentar todo mundo, deixa eu só pegar o testemunho ali. Bandeira amarela. Na última reunião do missionário aqui, eu vim sair do trabalho, fui em casa, tomei um banho, chegamos atrasados aqui, e eu fiquei aqui na frente. Eu tava com uma hérnia do tamanho de um limão aqui na barriga. A hérnia do tamanho de um limão, desse tamanho então. Eu conseguia pegá-la aqui, os médicos, eu fiz ressonância. A senhora conseguia puxar e pegar ela. E segurar. Aí eu estava com risco cirúrgico marcado para agora, para poder fazer, então eu tive que refazer alguns exames rápidos. Eu também sou da área da saúde. Sim.
E quando eu fui fazer, o médico perguntou para mim, você está fazendo esse exame por quê? Pra quê? E eu saí daqui, eu sentia dor, mas não conseguia achar mais a hérnia. No dia. Olha isso. Aí eu levantei a mão e o pastor lá de São Paulo, ele falou assim, esse foi o último, então não deu para me dar o testemunho. Só que eu tinha que passar no médico, que eu ouvi do próprio médico, ele fazendo exame, e falou assim, tem um milagre, você não tem mais nada na barriga. Desapareceu. Desapareceu. Do tamanho de um limão. Do tamanho de um limão. Aplauda Jesus de Nazaré. Que lindo. Louvado seja o nome de Jesus. É muita gente sendo abençoada, o poder de Deus se manifestando e você não pode ficar de fora. Daqui a pouco mais, 14 e 19 horas, Praça Armando Cruz 120, no Shopping Tem Tudo. Antes da oração ainda do nosso querido pastor Nicolas, eu queria chamar a sua atenção. Missionário R.R. Soares vai estar conosco nesta quinta-feira aqui na Taquara Merck. Acompanhe a chamada aí que está muito forte e voltemos com a oração. Você foi feito por Deus para ser uma bênção. Sua família e saúde estão na lista de prioridade do Senhor. Por isso, venha tomar posse da sua bênção. Missionário R.R. Soares quer orar por você. Será uma reunião poderosa. Sua vida não será mais a mesma. Você está fazendo até ginástica já? Olha aí. O que melhorou? Passou tudo 5 anos com os guardas, tendinite, bursite. E agora? Nada mais. Vem cá, sobe ele aqui em cima, aqui, rapidinho. Ai, pessoal, olha o homem ali. Soltou tudo pra ele, pessoal. O que você não podia fazer? Pastor, muita coisa. Para me levantar, para me sentar, eu tenho que... Tudo era vestido, sentado. Como é que você estava andando, Sérgio? Pastor, eu andava com muita dificuldade, assim, às vezes... Puxa pra cá. Sérgio, vamos passear aqui agora, Sérgio, vamos passear. Olha só, olha o passo dele. Você pode correr, então corra, homem. Aí, pessoal. Quinta-feira, dia 24 de agosto, às 19h30, na Estrada dos Bandeirantes, número 1000. Igreja Internacional da Graça de Deus, Taquara Merck. Esperamos por você. Pastor Felipe Ventura está aqui para anunciar que amanhã é um grande dia, pastor. Está chegando essa grande hora e eu te aguardo aqui na Taquara Merck, na Estrada dos Bandeirantes, número 1000. Vai ser uma festa do poder de Deus, milagres, maravilhas. Venha, não deixe que nada te impeça. Pastor, é à noite, eu estou um pouquinho longe, eu tenho que pegar a condução. Você tem aqui o BRT, você pode descer aqui na estação André Rocha ou na Merck. É bem facinho, pertinho, não é nem 5 minutos da estação. Você pode vir com o seu veículo, nós temos acionamento, vai ser uma festa. Não deixe que nada te impeça de estar aqui nessa grande oportunidade. Está tudo preparado, estamos consagrando o local. Ontem os obreiros fizeram ali uma consagração do templo, um giro, tá, as portas, para que você passe por aquelas portas e seja abençoado. Vai ser imperdível. Às 19h30, aqui na Estrada dos Bandeirantes, número 1000, missionário R.R. Soares. Amanhã será esse grande dia, em nome de Jesus. Maravilha. Então chegou. Aliás, está chegando o grande dia que vai ser bênção. Pastor Nicolas, fazer a primeira oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, essa água, esse copo com água. Essa pessoa, meu Deus, que está apresentando agora no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa, Deus. Pai, na estrada, onde está essa pessoa agora, meu Deus, nessa fé, eu abençoo essa água e declaro, essa água está abençoada. Tu falaste, meu Deus, que tu abençoaria nosso pão e nossa água. Eu declaro que quem beba dessa água, receba a bênção em nome de Jesus. Pode beber agora ou usar pela fé em nome de Cristo. Participe. Que maravilha. Meu amigo, minha amiga, nós vamos fazer mais 2 orações ainda. 2 orações, vai ter tempo, pastor? Vai. Chama a chamada da quarta-feira e que o pastor Davi volta fazendo a segunda oração em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vai lá. Será que o seu casamento pode mudar? Seus filhos podem voltar para casa? E sua vida pode ter um novo fôlego? Saiba que o Senhor é o Deus que transforma. No casamento em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho, a tristeza em alegria e a maldição em bênção. E hoje, está pronto para transformar a sua vida?
Venha participar da quarta-feira da transformação. Às 9 da manhã, 2 da tarde e às 7 da noite. Na Praça Armando Cruz, número 120. Shopping tem tudo de bom. Pai, em nome de Jesus, nós fazemos agora a segunda oração desta programação. Meu Deus, e eu creio que o Senhor está alcançando milhares de vidas agora. Meu Deus, e que essa pessoa ainda hoje, depois que ela acompanhou essa chamada, ela esteja na tua casa ainda hoje, 14, 19 horas. Para a transformação da vida dela, da história dela, do casamento dela. Há áreas, meu Pai, que ela já tem tentado mudar com as próprias mãos, do jeito dela, da maneira dela, e ela não conseguiu e não mudou nada até hoje. Mas hoje na tua casa, ela vai entregar o controle da vida dela, vai entregar o controle de tudo nas tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor transforme a vida dela. E nós consagramos essa água agora, para que ela beba e receba forças para se levantar, para agir, para que essa situação seja transformada em nome de Jesus Cristo. Nós consagramos esta água, beba, receba força, alívio, refrigério em nome de Jesus Cristo. Beba e seja abençoado. Aleluia. Toma posse. Glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, está quase na hora de eu fazer a última prece por você, a última oração. E de repente você diz, pastor, não sei onde fica a igreja. Eu não sei, eu queria saber aí, pastor, me passa o endereço, aonde está localizada a sua igreja, aí na Praça Armando Cruz, 120 em Madureira. Então, roda para nós a chamada daqui do endereço. E eu já estou voltando em nome de Jesus com a última prece, vai lá. A nossa sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Madureira está de portas abertas para receber você e sua família. A igreja conta com um ambiente completamente climatizado, poltronas confortáveis, escolinhas e berçário infantil com toda a estrutura necessária para receber seus filhos e netos. Estamos localizados a cerca de 50 metros da estação de BRT e cerca de 100 a 200 metros de linhas de ônibus e trem de Madureira. Contamos ainda com um amplo estacionamento para a sua comodidade. Nossos pastores e obreiros estão de braços abertos para prestar todo o atendimento que você e sua família merecem. Venha fazer parte desta família. Família IIGD Madureira. Praça Armando Cruz 120. Shopping tem tudo de bom. É isso mesmo, é o Deus que revela o início, é o Deus que revela o fim, não revela o meio, mas está conosco no meio. Está conosco no meio e vai estar todos os dias, né? Porque ele disse, estou com vós todos os dias até o fim do mundo. Exatamente. Então, é o Deus que fala comigo do que vai acontecer, fala comigo o que temos que fazer, não fala o que vai acontecer no meio. Exato. Mas está com a gente. Mas está com a gente, até porque, como nós falamos aqui, a programação, ele quer proporcionar a você experiências que você nunca teve. Tanto que os discípulos tiveram e disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Exatamente, não sabiam ainda. Parecia que eles conheciam o Senhor Jesus, mas você viu ali que eles não conheciam. E a gente vai conhecer o Deus que nos tira da tempestade na tempestade. Não. O Deus que cura na enfermidade. O Deus que prospera na nossa falta, na nossa escassez. O Deus todo-poderoso na nossa fraqueza. Então é isso que Ele quer fazer. Ele quer se manifestar nos dias mais difíceis da sua vida. E quem sabe você está passando por esse perrengue, passando por essa luta, e você viu o endereço agora. Dá tempo ainda hoje, 14 horas ou 19 horas, em nome de Jesus. E lá no Uruguai, quais horários hoje? Endereço, meu pastor? En español voy a hablar. Español. Bueno. Atención, amigos del Uruguay, en Montevideo, en la calle Constituyente 1707, entre Minas y Magallanes, hoy a las 14 y a las 19 horas con la pastora Nívia da Silva. Pastora Nívia é a sua... Pastora Nívia da Silva é a pastora que é do meu lugar. Não é sua esposa, não, né? Não. Como é que é o nome da sua esposa? Gisele Machado. Manda um abraço para a dona Gisele. Um abraço para a dona Gisele. Gisele, de coração aí para ti. E os seus filhos? Samuel e Ana Paula. Também um saludo para eles. Deus abençoe. O papai está mandando um beijinho para vocês aí, né? Isso aí. Maravilha. Pai, em nome de Jesus, eu venho fazer a última oração dessa programação. E eu venho pedir para esta pessoa que sofre, que padece, que está passando um momento de turbulência. O vento está soprando o mar para cima desse barco.
Essa pessoa está pensando que vai naufragar. Vem pensamentos, nós vamos perecer. Mas essa pessoa é batizada nas águas. Essa pessoa ela tem o Espírito Santo. Essa pessoa conhece a Bíblia. Mas por um certo momento essa pessoa deixou Jesus dormir. Mas ela está agora, depois dessa mensagem, ela está despertando Jesus. Mas não está despertando dizendo assim: Jesus, eu vou morrer. Não, essa pessoa está despertando Jesus dizendo: ô vento, cala-te, porque Jesus acordou dentro de mim. E eu digo agora: mal, sai da minha vida. Mal, em nome de Jesus, você não me impede. Eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Eu vou ir até onde eu tenho que ir. E você não vai me impedir. Sai da frente, tempestade. Sai da frente, problema. Sai da frente, situação, em o nome de Jesus. E é por isso que eu consagro agora cada molécula desta água, para que esta pessoa beba ou use pela fé aonde ele ou ela estiverem, em nome do Cristo. Participe agora e receba das bênçãos do Senhor. Amém. Finalizamos agora essa nossa programação. Para os meus amigos aqui do Brasil, Deus abençoe. Para os meus amigos uruguaios, Deus le bendiga, hermano. Deus le bendiga, correto. Yes. Faz assim, dá um tchauzinho, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.